povo quer um pouco de circo também, Rafael. Boa tarde para você, os nossos comentaristas. Boa tarde para você, Débora Moraes. Interessante a sua enquete, né? O povo no Brasil, durante muito tempo, sempre gostou de pão e circo, né? O circo do debate, sem dúvida alguma, aconteceu. Boa tarde também para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, nessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Jornal de ontem aqui da Brasil Central, com mais de 200 mil visualizações no YouTube. Obrigado, de verdade. Jornal Brasil Central se transformando em um dos programas jornalísticos mais assistidos do Brasil, e isso nos dá muito orgulho. Hoje a gente vai falar muito, vamos falar tudo a respeito do último debate, o debate da Globo. Quem foi melhor? Quem se saiu melhor? Foi o Bolsonaro? Foi o Lula? Foi a Tebet? Foi o Ciro? Foi o Padre Kelmon, né? Que rendeu muitos memes. Foi a Soraya também, que gosta das frases de efeito. O que você acha? 3201-7720. Você também participa por meio do nosso WhatsApp, o chat do YouTube, que já está bombando. Muita gente participando conosco. Daqui a pouco eu vou anunciar os melhores analistas do Brasil, porque aqui tem debate também. E não é de vez em quando, são todos os dias. Inclusive, nós acertamos muito as análises que fizemos no jornal de ontem e a gente vai fazer um esforço aqui para deixar você muito bem informado a respeito do que vai acontecer nas eleições. Teremos segundo turno. Os eleitores do Bolsonaro juram que Bolsonaro vai ganhar ainda no primeiro turno. Os eleitores do Lula têm certeza absoluta que Lula vai vencer o pleito eleitoral já no dia 2 de outubro. Enfim, pesquisas mostram resultados diferentes, né? Os institutos mais tradicionais dão Lula como favorito e outros institutos colocam Bolsonaro na frente. Hoje vai ter fogo no parquinho, literalmente. Daqui a pouco, 2 debatedores de peso aqui no Jornal Brasil Central. Eu já te assono com a pergunta do dia, Débora. Rafael, antes da pergunta do dia, enquanto a galera tá chegando, tá vendo a nossa urna? A gente já mostrou na reportagem, eu tô mandando para você com as nossas cédulas. Tá aqui, ó, buraquinho para vocês colocarem a opinião de vocês pra gente fazer esse bolão do bem aqui, o bolão das eleições. Mandando pra Karina, nossa cinegra de estúdio. Obrigada, Carininha. Ih, caiu um papel. Ó, aí você interage com o pessoal aí quando chegar, Rafael, e aí eu já começo a nossa pergunta do dia, pode ser? Já vamos começar o assunto da treta, do barraco, não tem outro adjetivo para esse debate aí. Que é lamentável a nossa política chegar nesse nível, nesse patamar em que os debatedores se degladeiam como se tivesse uma arena. E agora, cara a cara, eu acho que o bagulho foi pior, porque o sangue subiu com mais veemência, né? Então aconteceu ontem o último debate dos presidenciáveis. Faltam apenas 2 dias para as eleições, gente. E como de costume, o debate teve muito mais ofensas e discussões do que propostas. E é claro que o povo gosta de uma polêmica, acabei de mostrar, e viralizou tudo nas redes sociais. Inclusive, pode até ser bom para os candidatos por um lado e ruim para outros. Nessa reta final fica a pergunta: quem se saiu melhor no debate da Rede Globo? As brigas ajudam os candidatos ou prejudicam? Os direitos de resposta melhoram ou enrolam o debate entre eles? Rafael, eu só fiz aqui os questionamentos. A gente vai trazer ponto a ponto quais foram esses embates que aconteceram entre Bolsonaro e Lula, Padre Kelmon, que, né, se destacou bastante aí com algumas pérolas também com a Soraya Tronic. Já posso começar ou a gente apresenta os nossos debatedores? A urna vai chegar aí já já. Tá chegando, já tá aqui. A Karine tá trazendo aqui pra gente a urna, né? A gente tá fazendo aqui, Cipriano, que já tá no estúdio, daqui a pouco o Oséias chega. O bolão das eleições Brasil Central 2022. Olha o tanto que é interessante, Cipriano. Vou te dar uma ficha aqui, ó. Quem será o presidente do Brasil? Aqui você coloca o primeiro colocado, certo? Sim. E aqui você coloca o segundo colocado.
Quem será governador de Goiás? Aí você coloca primeiro, segundo. Haverá segundo turno? Sim ou não? Quem será governador de São Paulo? Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul. Enfim, a gente vai fazer o bolão. Você vai colocar o nome aqui, certo? Nós vamos lacrar. E no final das eleições, final da apuração, a gente vai abrir e ver quem acertou e quem errou. Cipriano, está na sua mão. Ô, Rafael, cuidado que eu não erro nem. Entendeu? Inclusive, eu acertei uma quadra na Mega Sena semana passada e ganhei um dinheirinho até bom, sabia? Não estou errando nada. Deixa eu marcar logo aqui que você vai ver o que vai dar. Muito bem, Cipriano. E o Cipriano vai colocar na urna, o Oséias Varão acabou de chegar. Já passei para você, né, Oséias? Passei para você aí já o bolão das eleições. A gente vai colocar na urna e ao final da apuração, né, quando for computado o último voto, a gente vai abrir para ver quem acertou e quem errou. Inclusive, ontem teve desafio aqui do Nariz de Palhaço, né? Oséias, o professor Tiago, que estarão aqui na segunda-feira. Oséias disse o seguinte, olha, se não tiver segundo turno, eu venho aqui na segunda-feira com Nariz de Palhaço. O professor Tiago disse o seguinte, Lula vai ganhar no primeiro turno. Se isso não acontecer, ele vem com Nariz de Palhaço. Enfim, são brincadeiras que a gente está fazendo aqui, né? Para a gente deixar essa eleição tanto quanto mais leve, isso é importante, isso é fundamental. Vamos lá então com a nossa pergunta do dia. Cipriano, seja muito bem-vindo. Boa tarde, na sua opinião, quem foi melhor no debate da Globo? Rafael, boa tarde, telespectadores. É muito bom estar aqui novamente com vocês, pois esse canal democrático, onde a gente tem condições de expor os nossos pensamentos e combater as fake news, que é uma constante, infelizmente, pelo lado da direita. Mas nós mostramos a verdade e a TBC faz questão e não impede a gente de mostrar a verdade. Conosco, Oséias Varão, ele que é advogado, é analista político. Quem foi melhor no debate, Oséias? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde ao Cipriano. Boa tarde aos nossos telespectadores, internautas, o pessoal que nos acompanha também no rádio. É um prazer mais uma vez estar aqui. Rafael, eu entendo que o presidente Bolsonaro foi muito bem no debate e, na verdade, o presidente Lula ficou muito exposto. Eu estava vendo um comentarista hoje da Globo News falando, e ele dizendo o seguinte, olha, se tem um assunto no qual o presidente Lula sempre se sai mal é quando toca no assunto corrupção. E é verdade, é muito difícil, né? Na verdade é impossível o presidente Lula sair bem quando você fala do assunto corrupção. Então ontem esse assunto, na minha visão, acabou massacrando o ex-presidente Lula no debate. Todos os oponentes, Cipriano, que está preenchendo aí o formulário, né, citaram a questão da corrupção. Colocaram o dedo em rixe em direção a Luiz Inácio Lula da Silva. O tema corrupção é um fantasma para o Lula, Cipriano? É óbvio que não, Rafael. Só quem fala em corrupção é quem pratica corrupção. E não existe um governo mais corrupto em toda a história do Brasil do que o do Bolsonaro. E o Bolsonaro, além dele, é ele e os filhos, toda a família é corrupta. O Bolsonaro, desde que ele se encontrava no Exército, ele foi expulso do Exército, teve sentença do STM, do Supremo Tribunal Militar, excluindo ele das Forças Armadas, porque ele havia praticado terrorismo e com corrupção também. Posteriormente, entrou com alguns atestados médicos lá, né? E conseguiu reverter a sua expulsão do Exército. E ele aposentou-se com 33 anos das Forças Armadas Brasileiras, infelizmente. E ontem não foi esse o problema. O que nós temos que discutir nesse país é parar com essas fake news, essas mentiras que o Bolsonaro e seu grupo joga para confundir a sociedade. Nós temos que discutir a fome, a pobreza, a miséria que está campeando solto, o desalento para todos os lugares. Aí vem os caras lá com a porcaria de corrupção, que corrupção tem que fazer o que o Lula fez, criar todos os mecanismos para que ela seja perseguida e seja combatida. A corrupção vai existir sim, porque onde o ser humano, que ainda é imperfeito, passa, corrupção vai haver. Só que tem que punir, tem que fazer como o Lula fez, criar todos os mecanismos de combate e fazer com que ela seja punida. E não colocar debaixo do tapete toda a lama, toda a sujeira, por 100 anos,
como o senhor Bolsonaro está fazendo. Bolsonaro também foi alvo no que diz respeito à corrupção, Oséias, no debate. Rafael, eu acho que nós temos aqui, por uma questão de respeito aos nossos telespectadores, o Cipriano ele faz um negócio muito feio. Ele nos acusa de fazer fake news e faz isso na maior, com todo respeito, na maior cara de pau. Olha só, ele disse que o Bolsonaro foi expulso do Exército, depois retornou e tal. Aí eu estava pesquisando aqui no UOL, que na minha avaliação é um veículo insuspeito, né, acerca do Bolsonaro. Ele diz o seguinte, olha só, me permita concluir. Manchete do UOL, chama UOL Confere. É falso, professor Cipriano, é falso que Bolsonaro foi preso por ato terrorista e expulso do Exército. O senhor... Sim, não foi senhor, porque foi revertido para doença mental, mas está... foi inicialmente julgado sim. Então vamos ler a matéria? Vamos ler a matéria. Lê a matéria para você ver. Quer os depoimentos aqui? Eu tenho os depoimentos do julgamento do STM. O senhor está praticando fake news, professor. Eu não, quem está praticando é você. Que está contando a história pela metade. Eu contei verdadeira. É falso que o presidente Jair Bolsonaro foi preso por ato terrorista, o que provocou sua expulsão do Exército, como afirma uma publicação no Facebook. Bolsonaro foi de fato preso, mas por outro motivo, e acabou absolvido. Ele foi absolvido por insanidade mental. Você é advogado e você sabe o porquê. Professor Cipriano, cuidado. Isso desmoraliza, na verdade, o senhor enquanto um debatedor, enquanto alguém que está aqui para fazer o contraponto. O senhor não precisa ficar mentindo para os nossos telespectadores. Quem está mentindo é você que está contando a história pela metade. Olha aqui, ó. Como é que você vem falar que eu estou mentindo? Eu estou aqui. Eu tenho as gravações do julgamento do STM, aqui. onde, inclusive, o ex-presidente foi Geisel, você falou assim, esse cara não pode participar das Forças Armadas, ele é uma vergonha para o país. O senhor pode divulgar. Isso para as forças... O senhor tem o áudio onde diz isso que o senhor está falando? Está aqui o julgamento, onde tem o relatório da pessoa que participou do julgamento. Aí você falou a verdade quando você disse que ele não foi expulso por isso. Ele foi expulso por insanidade mental, porque ele alegou que tinha problema mental para não ser expulso. E foi aposentado. Você sabe por que ele foi aposentado? Sabe? Com 33 anos? Você sabe? Então diga para o pessoal por que ele foi aposentado das Forças Armadas com 33 anos de idade. Eu não tenho essa informação. Ah, não tem? Ah, é bom não ter, né? Não, mas para faltar com a verdade, você pode. Você tem. Olha só, professor, o senhor, eu estou desmentindo o senhor aqui, não é por mim. Eu estou com a matéria do UOL. Eu estou com ela também aqui. Então, divulgue. Não, a minha matéria aqui, qualquer um pode puxar lá e pegar o relatório do julgamento dele, no STM. Sabe o que é o STM? O senhor não está com ela Superior Tribunal Militar. Você pode pegar a matéria, eu não vou procurar num momento desse, é até complicado, mas você pega o julgamento dele, os relatórios, que você vai ouvir, inclusive, a palavra de alguns ministros dizendo, mas não é isso que nós interessamos, meu amigo. Não, isso é sério. Eu acho que nós temos que discutir outras coisas. Não, o senhor não queira mudar de assunto, não. Isso é sério. Não é mudar de assunto, não. Olha aqui, Rafael. Olha o texto. A sociedade brasileira. Olha o texto. A prisão foi motivada por um artigo que ele escreveu para a revista Veja em 1986, sem consultar os seus superiores, no qual pede aumento salarial para a tropa. E as bombas que ele havia programado para explodir, inclusive isso o processo é mentira. Dele. Não, o processo dele é por terrorismo. Isso é mentira, o senhor para com isso. Mentira é você que está mentindo. Para com isso. E aqui não é lugar para o senhor para com isso, não. Você é bolsonarista, meu irmão? Você é bolsonarista? Na época, a matéria do UOL. Você é bolsonarista? Na época, a matéria Ave Maria. Na época, a matéria do UOL, Rafael. O senhor é filiado ao PT, ele é ligado ao Bolsonaro. Ao apoiador do Bolsonaro. Na época, o STM... Os dois lados é esse que inventa o kit gay, é esse que fala de mamadeira de piroca, é esse pessoal aí. Todo mundo conhece vocês. Todo petista, quando é pego mentira, fica mudando de assunto. Não está mudando de assunto, não. Nós queremos aqui o debate de procedimento e vamos discutir propostas de o que quando a gente é pego na mentira... Quando a gente é pego na mentira, a gente quer mudar de assunto. Quem está mentindo é você, eu não quero mudar de assunto, não. Eu quero fazer coisa produtiva. Só para concluir, Rafael, na época, o STM decidiu que, pelo artigo, ele já havia sido punido com a prisão. Além do artigo, o processo que investigou a conduta de Bolsonaro analisou ainda acusações da revista Veja de que Bolsonaro e outro oficial estariam elaborando um plano para explodir bombas relógio. Confessor, plano para explodir o quartel, O senhor sabe ler, professor? Esse é o gente boa, esse é o seu grande... Professor. É o seu grande mestre. Professor, o senhor sabe ler? É a pessoa... Eu acho que sabe ouvir? Você sabe.
sabe. O senhor sabe ouvir? Você sabe. Então ouça. E aí é coisa. Ouça. Eu estou ouvindo, moço. E não precisa gritar comigo. Ouça, Você o senhor não tá manda gritando, aqui, eu tô gritando porque aqui o senhor tá nós gritando. estamos participando Um de cada de um vez, debate. um de cada Eu vez. estou gritando Oséias, porque o senhor tá por Não, favor. mas você não vai gritar comigo, não. Você Oséias, vai o senhor com pode sua gritar dele comigo. lá. Oséias, Não, eu por não estou gritando Oséias, com por você. favor, conclua Não, pra gente pelo mudar amor de Deus. assunto. Pelo amor de Pra Deus. gente virar a Rafael, página aqui. A gente precisa debater com pessoas mais sérias. Eu Certo? também acho. Olha aqui, ó. Além do artigo, aguarde a conclusão, ô precipitado. Além do artigo, o processo que investigou a conduta de Bolsonaro analisou ainda que acusações da revista Veja de que Bolsonaro e outro oficial estariam elaborando um plano para explodir bombas relógios em unidades militares do Rio de Janeiro. Entre as evidências do plano, a revista divulgou esboços atribuídos a Bolsonaro. Bolsonaro negou a autoria e foi absolvido. Ok. Ele foi absolvido. Tá dito e Por que quê? você em casa tire as suas conclusões a respeito disso. É o cristão discussão- dele aí que vai explodir É uma bomba no discussão povo. interminável. feia, Vamos que fazer o coisa seguinte. Coisa feia, né? Vamos virar a página e vamos no campo propositivo aqui no debate do jornal Brasil Central. Débora Moraes. Tá, a versão 2 do debate, eu já vou começar diferente. Mudinho, pode botar a trilha sonora pra gente começar. Porque o negócio tá desse jeito, gente, ó. O ringue que foi ontem, esse debate, as discussões começaram primeiro ali, Bolsonaro falando, enquanto respondia a pergunta do padre Kelmon, dizendo que Lula chefiava uma quadrilha. Vamos lembrar. Onde era realmente uma cleptocracia, ou seja, a roubalheira imperava em nosso país. O governo Lula foi o chefe de uma grande quadrilha. Dezenas de delatores devolveram 6 bilhões de reais para pegar uma pena menor. Ou seja, nós não podemos continuar num país da roubalheira. Aí, por conta dessa fala de Bolsonaro, Lula, que estava sentado ainda, pediu o direito de resposta que foi concedido. E disse que Bolsonaro é quem tem uma quadrilha da rachadinha. Ouve aí. Ele falar que eu montei quadrilha, com a quadrilha da rachadinha dele, que ele decretou sigilo de 100 anos, com a rachadinha da família, sabe, do Ministério da Educação, com barra de ouro, ele falar de quadrilha comigo, ele precisava se olhar no espelho e saber o que está acontecendo no governo dele. Ele saber o que foi a quadrilha da vacina. O que foi o oferecimento de $1 por cada vacina importada. Isso não foi eu que disse, não. Isso é a CPI que está dizendo. E sobrou até para a Rede Globo, que, segundo Bolsonaro, durante o seu governo, a mamata da Globo acabou. Nós não podemos voltar a esse estado de coisa que aconteceu há pouco tempo aqui no Brasil, onde a roubalheira imperava. E eu acabei com a mamata, em especial da grande mídia. A Rede Globo foi uma que eu acabei com a mamata com eles e bem como botei um fim nos abusos Tempo da lei. esgotado, candidato. Muito obrigado, candidato Bolsonaro. Depois a gente vai repercutir o Bonner, mas rapidamente, num outro momento, o Lula teve outro direito de resposta e disse que no dia 2 de outubro o povo vai mandar Bolsonaro para casa, porque o petista prometeu que vai fazer decreto acabando com o sigilo de 100 anos do presidente, que ele negou. Vamos ver. É por isso que no dia 2 de outubro, o povo vai te mandar para casa. E eu vou fazer uma coisa para você, vou fazer um decreto acabando com o seu sigilo de 100 anos. Para saber o que tanto você quer esconder por 100 anos. Eu vou fazer um decreto, assinar, para saber o que esse homem esconde por 100 anos. E eu vou parar por aqui, porque eu quero que os outros participem do debate. É porque quase ninguém participou no começo de tanto direito de resposta, Rafael, que depois Bolsonaro acabou falando que para apresentar aí de sigilo de 100 anos, porque ele não teria. Vou com vocês nessa primeiro round do debate. Muito bem, e no começo do debate, né, Lula teve direito a 4 direitos de resposta nesse confronto, Bolsonaro 2. Ao longo do debate até o fim, ficou 4-4 nesse direito de resposta. A Globo acertou nessas regras, na sua visão, Oséias Varão? Ou não? Ou exagerou desse recurso? Não, Rafael, eu acho assim, produzir um debate perfeito é muito difícil, Muito com aquela difícil. quantidade de candidatos ali. Né? Sem dúvida. Eu acho que, de maneira geral, o debate foi bom, todos tiveram a oportunidade de falar, todos tiveram, às vezes, eu percebi uma preocupação da Rede Globo em tratar todos igualmente, né? Eu não posso, eu critico a Rede Globo por outras razões, mas no debate de ontem, eu percebi que o William Bonner, inclusive, tentou manter o equilíbrio, a organização do debate de maneira muito respeitosa com todos os candidatos. Alguns perderam o controle ali, o William Bonner teve que chamar a responsabilidade, né?
Então, de maneira geral, o debate, na minha visão, foi bem conduzido. Na sua visão, Cipriano, o debate foi bom? Olha, eu achei que o debate foi muito bom, foi providencial. Só que, infelizmente, o Brasil não é um país sério. A mentira, o engodo é muito grande. Como é que se coloca um padre, segundo a menina lá, um padre de festa junina? Eu consultei lá nos outros institutos, a Igreja Católica Brasileira diz, a Católica Apostólica Romana diz que ele não é membro lá. A Ortodoxa também não. Aí depois vem dizendo que ele é ligado à Ortodoxa lá do Peru, que assumiu como ele sendo padre. Mas na realidade, gente, é mais um fake do Bolsonaro. Você viu, todas as imagens que estão circulando pelos jornais, pelas televisões, tá lá os dois trocando figurinha, trocando o que iam falar no debate. Gente, é uma montagem. Será que essas pessoas não veem que 100%, mas 100% que sai do Bolsonaro é mentira? Eu tenho, olha, Rafael... Mas não está dentro da regra do jogo? Não, tudo bem. Existe representação do partido dele no Congresso Nacional, ele tem o direito de estar lá e esteve lá. E quem é que o indicou? Você sabe quem foi? Roberto Jefferson. Você sabe quem é Roberto Jefferson? Foi o criador do mensalão do PT. Eu não escondo que houve mensalão do PT. Ele foi o articulador e até hoje está condenado por isso. Gente, é uma quadrilha. Isso é uma quadrilha. Isso é uma quadrilha junta com o pessoal do Bolsonaro. É tudo mentindo, cara. 100%, Rafael. É mentira. Como é que você vai acreditar? Aí chega um cara desse lá, um padre fake, porque se fosse um padre, não importa. Eu acho que o cara, se ele representa a sua comunidade, ele está valendo. Agora o cara entra para lá para fazer sacanagem. É sacanagem, entre aspas. Para fazer tumultuar o processo, atacar debatedor. Isso não é. Eu acho que nem o Ozé concorda com isso. Um cara que não é... Quanto por cento esse cara vai ter de voto? 1%? Não vai chegar a 1%. E entrou na última hora só para ir lá atrapalhar o debate. Eu acho que poderíamos estar lá debatendo ideias que o Brasil precisa. Porque a fome está aí, a miséria, está tudo desandado no país. Por que não debateram isso? Osés, Padre Kelmon roubou a cena, na sua opinião? Ah, sim, né? Na verdade, inclusive, se você observar os trending topics do Twitter hoje, ele está em primeiro lugar, né? E por quê? Primeiro porque o padre, ele foi muito duro, muito incisivo com o ex-presidente Lula, né? Ele falou na cara do Lula aquilo que muitos brasileiros gostariam de dizer, né? Que o Lula é um bandido, descondenado, criminoso, mentiroso. É interessante, Rafael, o professor falar sobre mentira, né? Eu me lembro de o Lula, há algum tempo atrás, um vídeo dele dizendo, tá aí na internet, né? Que ele saía espalhando mentiras e números mentirosos sobre o Brasil pelo mundo inteiro. Ele mesmo confessa, cita exemplos, inclusive, de como ele fazia isso. Recentemente, só para tomar exemplos assim que estão agora, recente, muito evidentes, o presidente Lula disse o seguinte, olha, eu nunca usei uma arma na minha vida. Você já está colocando o Lula na condição de presidente? Na condição de mentiroso. Ele é presidente. Já. Na condição de mentiroso. É isso que eu estou colocando. Você que falou. Falou que ele é o presidente Lula. Então, foi um lápis, uma falha, né? Então, ele é ex-presidente, bandido, criminoso e mentiroso. Então, aí o que aconteceu? Ele disse que nunca tinha... O vídeo, Rafael, impressionante, a falta de compromisso que esse homem tem com a verdade. Ele disse assim, olha, eu nunca usei uma arma na minha vida. Aí passou uns dias, acho que ele esquece, ele está com esse problema de esquecer, de lapso de memória, e aí ele falou, não, quando eu era rapazinho, eu tive uma espingarda com as balas que eu andava no bolso. Ou seja, mente sem parar. Quem tem um pouquinho de discernimento, né, e olha para o Lula, vê que ele mente sem parar. Um dia ele diz que é a favor do aborto. No outro dia ele já disse que é contra o aborto. Isso. Né? Nunca disse isso, Lula. E o Lula disse inclusive o seguinte, olha, você que quer fazer um aborto não precisa sentir peso na consciência, basta você combinar com seu parceiro e fazer o aborto sem sentir nenhuma culpa. É isso que ele propõe para o país. Essa é a fala dele, né? E aí depois, não, eu sou... Aí repercutiu muito mal, ele mudou o discurso dele. E isso assim... O Lula, enquanto mentiroso mor nesse país, é tão evidente, a maioria dos brasileiros consegue perceber isso, é muito, e é chocante você ver o professor Cipriano, né, dizendo aqui, vindo falar de verdade. O professor do Cipriano, que é filiado ao PT, que implantou o maior esquema de corrupção da história já investigado no país. Ele mesmo reconhece. Pra cá distribuir fake news. Ele mesmo reconhece. Não, deixa eles mentirem pra lá, Zé. Você não pode produzir fake news aqui, não. Ele mesmo isso reconhece. Isso é vergonhoso pra você. Qual seria você fake news, Cipriano? Acabou de mentir aqui, dizendo que o Lula é favorável ao aborto. O Lula nunca foi. É um cara que tem 5 filhos, foi casado, né? Diferentemente do seu seguidor aí, né, do seu falso cristão.
Ele casou, deve estar no terceiro, ou quarto, ou quinto casamento, com mulheres diferentes. O Lula está no terceiro casamento e nunca se divorciou. Sempre casou corretamente, é um cara exemplar na família, é um cara religioso, ele é católico, ao contrário desse falso cristão. Aliás, eu acho que você também é pastor, você deveria conhecer lá, né, Apocalipse de João, onde se diz que o falso Messias viria. E esse mesmo com o nome, vocês não tomam jeito. E agora você vem aqui criar fake news com a coisa. Olha, o Lula, ele sofreu 26 processos, respondeu 26 processos para que essa situação inusitada se perpetuasse no Brasil, para que esse jabuti aparecesse lá em cima de uma árvore. Porque o Bolsonaro é tudo de ruim que pode se imaginar. Lá no Congresso Nacional, ele ficou lá 28 anos, inclusive com Valdo Açaí, com os filhos, roubando dinheiro. Calma, deixa eu terminar, chegar onde ele chegou. Vamos lá, que eu tenho a declaração do Lula eu sei, calma, esse assunto. Calma. Aí o que aconteceu? Ele ficou 28 anos. Depois ele foi para lá, nunca na vida sonhou em ser. Ele era do baixo clero, nunca tinha heranças do Congresso Nacional. Aí vem a fake news através de Bonner, essas coisas, e coloca esse jabuti lá em cima. E esse jabuti ontem, eu até desafio aqui o nosso debatedor para que ele diga uma verdade que o senhor Bolsonaro disse ontem. Vamos lá, ele então, nunca disse uma verdade, ele não disse nenhuma. O Jornal Brasil Central tem compromisso com a verdade, sim, certo? Com a verdade dos fatos. Então vamos lá, não tem como questionar uma declaração. Foi da seguinte forma, e vocês interpretem da maneira que vocês quiserem. Durante o debate, Lula chamou atenção pelo fato de mulheres de classes abastadas poderem optar por realizar o procedimento fora do país. Abrem aspas. Numa cidade chamada Jaguaquara... Peraí que fugiu aqui. Vamos lá. Numa cidade chamada Jaguaquara, na Bahia, eu conheci uma mulher que usava fuligem no fogão, a lenha, aquela fumaça, aquela coisa que gruda, sabe? Colocando na vagina para ver se ela abortava. Disse Lula, usando a seguir outro exemplo do quadro social do país. Abrem aspas novamente. Quando a madame pode fazer um aborto em Paris, ela pode ir a Berlim. Ela pode escolher Berlim. Aqui no Brasil, ela não faz porque é proibido, quando na verdade poderia ser transformado numa questão de saúde pública. Todo mundo ter direito e não ter vergonha, completou. Então essa foi a declaração do Lula no contexto total, foi tudo que ele disse a respeito disso. Então ele é a favor da legalização do aborto nessa fala. Nas situações, Rafael, porque nós somos advogados e eu sou radicalmente contra o aborto em situações comuns, mas diante de que manda a lei, que é do estupro ou então de risco à mulher, isso é uma coisa normal. Né? Agora, dizer que o Lula, ele nunca falou que ele era favorável ao aborto. Ele falou que é a favor da legalização. Da legalização nesses aspectos. Mas ele é contra o aborto. Não, na verdade, tem 1 milhão de declarações dele que é contra. Agora pega os fake news lá e diz Lula é a favor do aborto. Lula é a favor da liberação do aborto. A notícia certa é o seguinte, Lula declarou que é a favor da legalização do aborto. Em determinada situação. Não está aqui. Nessa fala total, eu passo para você. Inclusive, veículos gigantes de comunicação, como a CNN Brasil, relataram dessa forma. Lula diz que é a favor da legalização do aborto. Em que situação? Não tem como a gente brigar com a informação. Nós não podemos mentir, criar coisas, não. Situação de que a madame... Na sequência, ele diz, o Rafael... Não tem sequência nessa fala, não tem sequência. Na sequência, tem um complemento dessa fala. Ele diz que ele é contrário ao aborto. Tem um complemento dessa fala dele, professor Cipriano, em que isso que mais chocou as pessoas, que o Rafael não leu esse trecho, provavelmente porque não está na matéria aí, mas tem um trecho que ele disse, olha, basta que a mulher com o seu companheiro combinem de fazer o aborto e assim... Isso aí já foi criação do... Eu vou checar. Não. E esse trecho que eu estou te falando... Isso é importante, gente. Falar de aborto no momento que o povo está morrendo de fome. Meu irmão, nós temos que conversar coisas sérias, cara. Esse país tem que acabar com isso. Hoje, olha, o Rafael, esse final de semana, lá na instituição onde eu trabalho, onde o povo, na periferia, lá ao lado do Mato Germana, veio uma mulher e falou assim, ô Cipriano, eu vi o adesivo no seu carro, mas eu não vou votar no Lula não, porque o pastor falou
falou que o Brasil vai virar comunista. O povo morrendo de fome e, cara, pessoas inescrupulosas, bandidos falando que o Brasil vai virar comunista, que o Brasil... Gente, vamos parar com isso. Nós temos que debater coisa propositiva, coisa que vai soerguer a moral das pessoas, né? Esses falsos moralistas que ficam aí falando de aborto e praticando aborto em tudo quanto é lugar, usando maconha e falando que é contra a liberação da maconha. Eu sou radicalmente contra a liberação das drogas. O que o Lula fala é o seguinte, ó, todo mundo ter direito ao aborto e não ter vergonha. Então ele defende que todo mundo, na fala dele, G1. Certo. Aí eu tenho que te mostrar aqui e dá pra você ler. Porque a gente tem compromisso com verdade. Sim. Uma da fala dele aqui, a frase toda. Aqui no Brasil, ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter o direito e não ter vergonha. Mas daí o Lula ser favorável ao aborto, Rafael, é uma distância tão grande. Eu tô lendo a declaração na íntegra para você. Pois é, mas ele não falou que ele é favorável ao aborto. Ele não falou que é favorável. Ok. Aí vocês ficam lá, você não, Rafael, desculpa. Não, mas essa turma de lá. Eu tô lendo que os veículos de comunicação vai lá e diz, o Lula é a favor do... E daí ele não falou isso, gente. G1 é um veículo sério? Não, lógico que a imprensa é séria. É um a imprensa é séria, que às vezes quem deturpa a conversa, você sabe quem é. É o escritório do crime, a milícia do Rio de Janeiro, que, gente de bem, eu vejo pastores, pessoas amigas minhas, seguindo a milícia do Rio de Janeiro. Cara, eu vejo policial pegando e... Sabe o que é milícia, né, do Rio de Janeiro? Encarregado de todo tráfico de droga, de tudo quanto é crime. E eu vejo policiais amigos meus, clientes, chega lá e segue o trem. Vamos virar a página. Parar de mentira. Vamos virar a página. Deixa eu chamar. Isso vai acabar. Dia 2 de outubro vai acabar. Deixa eu chamar a... Quer fazer o desafio aqui também? Não. Quer fazer o desafio do nariz de palhaço? Se o Lula não ganhar no primeiro turno, você vem ao Jornal Brasil Central com nariz de palhaço? E eu vou fazer o mesmo desafio ao Oséias. Rafael, eu vou dizer uma coisa para você. Na realidade, eu acredito muito nas pesquisas sérias. Ok. Acredito na imprensa séria. Não é naquela lá daquelas que você conhece, não. Então, eu sei que há possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno, porque ele tem 50% dos votos válidos. Algumas pesquisas dizem isso, que o Lula ganharia no primeiro turno. É verdade também. Trabalho com informação verdadeira. Eu não vou. Outros institutos né, dizem que Bolsonaro ganharia. Enfim, mas os mais tradicionais colocam Lula com a possibilidade de ganhar no primeiro turno. Essa é a informação. Ele está em cima da linha. Por isso que eu não vou participar. Você não vai fazer o desafio, então? Não vou participar de um desafio desse, porque ele está em cima da linha. Eu sei que a possibilidade de ganhar, ela é enorme. Porque está com 50% dos votos lá. E eu não acredito que o brasileiro, em sã consciência, reconduza esse sujeito lá. Gente, não há possibilidade. O Osé já fez o desafio. O que ele fez? O Osé já fez o desafio. Ele acha que se você falar que ele ganha no primeiro turno, que o seu Se o Lula ganhar no primeiro turno, ele vem com o nariz de palhaço aqui. Se você falar que o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno e não ganhar, se vier com nariz de palhaço, aí eu topo fazer com você. Não, mas eu não estou falando isso, não. Então tá bom. Mas é porque o Rafael falou... É o que o Rafael está dizendo. Vai ter segundo turno. Eu estou dizendo que... Você acha que vai ter segundo turno? Eu estou dizendo que o Lula não ganha no primeiro turno, e se o Lula ganhar no primeiro turno, eu já fiz um compromisso de vir aqui no programa com o nariz de palhaço. Sim, aí é com o Lula. Primeiro porque está em cima da divisa. Eu acho que ganha. Eu acho que o Lula Mas ganha. não tem coragem de fazer o desafio. Não vou fazer. Eu não vou contra a ciência. Eu não sou negacionista. Gente, eu não sou negacionista igual essa turma. Mas as pesquisas não estão dizendo, que o Lula vai ganhar no primeiro turno? As pesquisas dizem que ele tem 50%. Então, um voto a mais ou um voto a menos, ele ganha no primeiro turno. Eu estou trabalhando para que ele ganhe no primeiro turno e vou esclarecer das mentiras do Bolsonaro onde for necessário. Porque isso não pode continuar no país. O país tem que voltar à seriedade. Chega de ódio, chega de desamor, de desesperança, dessa situação de fome, de miséria. Gente, isso não é o Brasil. Isso não é o Brasil. Como é que uma pessoa dessa chega lá, um jabuti aparece em cima de uma árvore, e ele não pode continuar lá. Vamos fazer o seguinte, vamos acionar a Débora Moraes, que tem mais assuntos.
Tem muito assunto ainda, a gente vai tretar algumas vezes. Vocês falaram agora há pouco do Padre Kelmo, então, realmente ele se destacou aí. Padre Kelmo, que é do PTB, acabou entrando no final da disputa eleitoral no lugar de Roberto Jefferson, que cumpre prisão domiciliar. Padre ganhou destaque no debate e ele entrou em confronto direto com Lula e depois também com a Soraya Tronic. A gente vê aí que eles ficaram frente a frente. Os dois acusaram o padre de ser laranja nas eleições e cabo eleitoral de Bolsonaro. Soraya, que chegou a errar o nome do oponente, o chamou primeiro de Kelson, depois de Kelvin, depois falou, né, candidato padre. Aí perguntou se ele não tinha medo de ir para o inferno. Vamos relembrar. Uma coisa, o padre, eu ia chamar só de Kelmo. Eu tenho uma história de vida que talvez o senhor não conheça. Eu vou voltar a ser presidente da República. Não vai, não. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro está cansado de gente da sua espécie. Da sua espécie? De gente mentirosa. Você que mente. De gente que tenta tirar proveito. Você nem deveria se apresentar aqui como candidato. Nem deveria se apresentar. Sou eu, senhor? Você nem deveria se apresentar. Da onde você veio? Da igreja. Da onde você vem de igreja? Você enganou os padres. Você enganou os padres. Eu sou Candidato Kelman, por favor. É o seguinte, não dá para debater uma pessoa que tem um comportamento de um fariseu e se dentro de padre. Não dá. Não dá. Ou você aprende a respeitar e fecha a boca quando alguém estiver falando. E eu fiquei de... Candidato Padre Kelman, falou, porque eu por favor. Na verdade, a gente viu o vídeo do primeiro embate que eu comentei no início, que é o Lula com o Padre Kelmo. Depois, sim, que tem o da Soraya. Vamos colocar o da Soraya então, Norminha? Que aí pra gente completar aí essas tretas envolvendo o Padre Kelmo para relembrar o pessoal de casa. Roda aí. Eu pergunto para o senhor, o que o senhor diria para consolar essas famílias, esses órfãos que estão até agora esperando uma ajuda do governo, que estão até agora sofrendo muitos irmãos separados, porque cada parente tem que ficar com um ou outro. O senhor não tem medo de ir para o inferno, não? E aí, só para a gente concluir aí, Rafael, porque a gente está só resumindo, né? Teve muito mais. Mas aí o William Bonner entra no meio ali, quando os ânimos ficaram acirrados, com tantas interrupções, discussões, o apresentador William Bonner perdeu a paciência, tentou ser didático com o Padre Kelmon. Olha só o que ele falou. Candidato Lula, um minuto, por favor. Candidato Lula, um minuto. Eu vou lhe conceder o tempo, candidato. Só um minutinho, candidato Lula. Eu vou pedir a interrupção do debate. Só um minutinho, candidato Lula. Eu vou conceder ao senhor o tempo. Candidato Kelman, eu não consigo entender. Eu já falei algumas vezes. O senhor compreendeu que tem regras do debate, o senhor concordou com elas e que basta cumpri-las. Quando o seu adversário... Candidato, por favor, quando o seu adversário está falando, é só o senhor aguardar. O senhor vai ter direito à réplica. É assim que funciona. Por favor, em respeito ao público, candidato. Por favor, candidato Lula, o senhor pode recomeçar. Padre Kelman, o senhor realmente decidiu instituir uma nova regra neste debate. O senhor poderia olhar para mim, respeitosamente? O senhor instituiu uma nova regra nesse debate. Ela não existia. Eu pedi ao senhor diversas vezes. Eu vou pedir apenas que o senhor aguarde a conclusão da fala do seu oponente e retorne ao seu assento, como fizeram todos os demais. Não rolou um pedala não, mas foi uma bronca. Aliás, Rafael, depois aí da bronca do Bonner com o Padre Kelmo, né, o Lula ironizou dizendo, né, que o padre não respeitava nem as regras do debate, mas depois o próprio Lula interrompeu o Padre Kelmo durante a fala dele e aí o microfone foi desligado, eles tretaram, ou seja, rolou farpa de todos os lados. Lula mordeu a isca e geralmente quem morde essas iscas quando é provocado é Bolsonaro. Me parece, aí já é uma opinião minha, que foi a melhor participação de Bolsonaro em um debate. Principalmente depois ali do primeiro bloco. Minha percepção, minha avaliação.
O Bolsonaro ontem estava, na minha visão, muito bem preparado, emocionalmente, inclusive, psicologicamente. Você percebe que ele não perdeu o controle. No início, ele partiu para cima. Não, mas partir para cima é natural, né, Rafael? Eu acho que é parte do debate você partir para cima do seu adversário. Agora, o que a gente nota é que ele sempre fez isso de maneira muito serena, muito equilibrada, né? Respondeu de maneira bem pontuada todos os questionamentos que foram feitos, contra-atacou de maneira bem equilibrada também os adversários que estavam ali no debate. Agora, quem perdeu de fato ontem as estribeiras, né, foi o ex-presidente Lula, quando foi confrontado pelo padre Kelmo de maneira bem incisiva acerca de algumas verdades que o povo gostaria de dizer na cara do Lula, e ele realmente perdeu a paciência, perdeu o controle, né, ali no debate de ontem. E aí, Cipriano, a sua opinião, Lula mordeu a isca do padre? Ô, Rafael, se você analisar bem o debate, você vai sentir que o Bolsonaro levou um capanga e não deixou que houvesse confronto entre o Bolsonaro e o Lula. O Lula queria debater frente a frente com o seu opositor. O Bolsonaro teve a oportunidade, inclusive, teve duas vezes. Lula e não quis. E não chamou. E não chamou. Por quê? Porque ele levou um capanga. Agora, se você der uma olhada, Rafael, o mais triste de tudo isso é a gente ver os dois lá, o Bolsonaro, mas esse senhor que entrou lá, sem a menor ligação com o processo eleitoral brasileiro, encomendado pelo Roberto Jefferson, vem para lá para atacar um ex-presidente da República que estava ali querendo fazer medidas propositivas, propor alguma coisa para o país, novamente. Aí o Bolsonaro leva um capanga para atrapalhar a coisa. Eu duvido se tem algum brasileiro que gostou da intervenção desse, a não ser aqueles que foram lá decretadamente para não deixar que o Bolsonaro debatesse. O Bolsonaro simplesmente foi lá e contou. Eu até desafio aqui agora o meu opositor aqui, porque ele é bolsonarista, que ele diga uma coisa que o Bolsonaro falou que seja verdade. Ele diz que o governo dele não tem corrupção. Eu posso citar 100 passos de corrupção aqui dentro do governo do Bolsonaro. Entendeu? Ele disse que comprou vacina a tempo, comprou não sei... Mentira! Morreram centenas de milhares de pessoas porque ele não comprou a vacina tempestivamente. Entendeu? Então, essas as pautas dele. Que ele criou o PIX. PIX quem criou foi o Banco Central, foi o bancário, em 2017. Os funcionários do Banco Central. Aí o cara chega lá e... Todas as falas do Bolsonaro foram mentirosas e a coisa mais fácil do mundo, Rafael, é você debater sozinho. Chega lá e contar o que você quer contar. Ele não quis entrar no debate com o Lula, porque ia perder feio. Bolsonaro foi mais estrategista, na visão de vocês, porque ele chamou o padre Kelman, chamou o Felipe Dávila, ele evitou o confronto direto. Essa foi a estratégia do Bolsonaro. Isso é fato. Olha, Rafael, eu estou observando aqui o Cipriano falar, né? E a conclusão que eu chego é o seguinte: na visão do Cipriano, o Lula é um homem que só fala verdades no Brasil, é o homem mais honesto da história do Brasil. Sim. E você que está no Ele é o mais honesto da história do Brasil? Nossa, com certeza, é o único que respondeu 26 processos e não tem nenhuma condenação. O próprio Lula disse isso acerca dele mesmo, né? Que é a alma viva mais honesta do Brasil. E é. Então, você que é brasileiro, que acompanhou nos últimos anos os escândalos, desde o Mensalão, o Petrolão, todos os dias na televisão. Eu quero já fiz isso aqui algumas vezes, Rafael, e ontem um amigo meu me ligou perguntando: Oséias, eu tenho um vizinho aqui que insiste que o Lula foi condenado sem provas, o que você me sugere para conversar com ele? Eu falei para ele assim: olha, amigo, não adianta você querer convencer quem não quer ser convencido. Você é advogado, você não pode dizer isso, Oséias. Agora, você é advogado, se você já abriu os processos do Lula? Você já abriu o processo do Lula? Eu abri todos os processos. Não tem uma única prova. Agora o advogado vir aqui mentir? Não é possível. Aí não dá. Aí não dá. Olha, não existe uma única prova. O Lula foi absolvido em todos os processos, aqueles que não foram arquivados. Ele foi condenado em 2 processos só, pelo Moro, que era um juiz incompetente, né? Porque era incompetente, não porque ele não sabe escrever, não sabe também não, mas é porque ele era incompetente, a vara dele não era competente, e também foi julgado suspeito. Por quê? Porque ele estava julgando Lula para o Lula não participar das eleições de 2018. Então o Lula não tem um processo, tá aqui, ó. Se você quiser puxar uma certidão dele lá, você vai ver, não tem nada contra o Lula. Lula foi o único cidadão brasileiro que passou por todas as instâncias, foi investigado filho, mulher, até debaixo das camas dele, meteram a mão lá.
Cara, isso é uma vergonha. Essa mentira que instituíram nesse país, o fake news está desgraçando o país, e envolvendo irmãos evangélicos, irmãos militares, e nos envolvendo todo mundo. Ok. Nós temos que parar com isso e voltar à realidade, a realidade das coisas. Ok, Cipriano, para concluir, para a gente partir para outro assunto. Olha, o nosso telespectador é inteligente e, na minha visão, nós estamos quase que diante de um militante fanático aqui, que ele sequer permite que eu conclua o meu raciocínio. Então, o que eu queria mostrar para você, telespectador... Ele seria o padre Kelmon da esquerda? Tem algumas brincadeiras aqui em relação Não, isso ao aqui, Cipriano. olha, eu não tolero a mentira, o engodo. Isso é Olha vergonhoso. Então, é vergonhoso para esse povo sair mentindo desse jeito. O caipira do Ceará diz o seguinte: Rafael tem medo do professor Cipriano. Tem medo não. Tem não. Mediar o debate. Tem outras brincadeiras aqui, eu me citei, que diz o seguinte: vou chamar o padre Kelmon para exorcizar o Cipriano. Então, Eu sou Cipriano, hein? Cuidado. mas Eu sou Cipriano. Cipriano e exorcizo esses caras. Mas eu preciso concluir aqui o meu raciocínio para dizer o seguinte: eu quero pedir ao nosso telespectador que não acredite em mim, que não acredite no Cipriano sobre essa questão de ter provas ou não para condenar o Lula. Eu quero sugerir a você, jogue no Google assim, olha, sentença condenatória Lula Sérgio Moro. Jogue essa expressão e lá nós temos uma sentença de 217 páginas em PDF publicada nos principais veículos de comunicação e você vai ler essa sentença. Depois de você ler essa sentença, você faça o julgamento entre o que eu estou dizendo que teve inúmeras dezenas de provas que condenaram o Lula e depois você compara com a fala do Cipriano. Eu quero que você apresente agora. Eu faço o mesmo desafio que aquele rapaz da TV Band lá, aquele... Como é que é o nome? Aquele chapeuzinho. Eu quero que você é advogado, você sabe ler. Você vai pegar a sentença de 217 páginas e apontar uma única prova que coaduna com a acusação que foi feita por Lula. Contra o Lula. Eu não... Uma única. E depois Professor. você não expõe. Você é advogado, você tem que acreditar na justiça. O rapaz foi absolvido pela Suprema Corte. Não tem um processo contra o Lula. Eu garanto, se puxar a ficha de quase todo mundo aqui que está nos assistindo, vai achar pelo menos 1, 2 processos. Rafael, Lula não tem processo. Preciso fechar esse assunto. Rafael, é uma questão de esclarecimento 30 muito segundos, importante. Zé. Rafael. É o seguinte, o Lula não foi absolvido. Absolvido é quando a justiça conduz o processo e chega à conclusão de que você é inocente. O que o juiz fez foi o seguinte... E todos que ele foi julgado, ele foi absolvido. Todos. Só 2 que ele não foi. Já falei isso. Como é que faz? Por que você está contando novamente? Ele não deixa eu falar, Deixa ele Rafael. concluir. Então, olha só, o que o juiz fez foi o seguinte, o tribunal entendeu que o Lula foi julgado na cidade errada, no estado errado, no foro errado, anulou o processo por isso. E o juiz, suspeito, né? Não foi porque o considerou inocente, anulou o processo e determinou que o processo recomeçasse Está novamente. explicado, está falado. Está faltando com a verdade. Débora Moraes, mais um assunto, Débora. Já que vocês falaram em exorcizar, vamos embora mostrar as pérolas, os memes, porque tudo viralizou, desculpa, nas redes sociais, os internautas fizeram piada, obviamente, com esses candidatos aqui. A Soraya, por exemplo, nas redes sociais, a gente viu aí a fala da Soraya Tronic do União Brasil, que chamou o padre Kelmon do PTB, eu já falei de Kelvin, padre de festa junina. Vamos ver a parte da Soraya. Padre Kelson. Kelvin. Isso. Padre, candidato padre. Padre Kelson. Kelvin. Isso. Padre, candidato padre. O nome do candidato à presidência pelo PTB é Padre Kelson, é Padre Kelvin, é candidato Padre Kelman. Gente, mas o recordista de meme entre os candidatos que participaram, sabe quem foi, gente? Olha aí, o padre Kelmon, por apoiar Bolsonaro. Dá uma olhada. Rodaram, tanto Cala a Boca, Padre... bota o Cala a Boca, Padre da Carminha, gente. Solta aí. Cala a boca, padre! Cala a boca, padre! É porque ele não parava de falar, né? Isso aí ficou num looping eterno e esses memes mostram o Lula incomodado com o padre Kelmon também. Aí que rolou o exorcismo, vamos ver. O padre já foi, tá perguntando. Aí tem várias montagens que fizeram. Socorro Bonner, tira o padre daqui. Tem um monte, a gente vai rodando os clipes para vocês. E a candidata Simone Tebet do MDB quase chama a Soraya de candidata Bolsonaro, que pede desculpas, né? Uma foi professora e a outra aluna, mas dá uma olhada aí na figurinha que rolou também.
e tantas outras. Candidata Soraya, e eu peço desculpas, até pelo carinho e respeito que tenho por você, jamais a desrespeitaria. Brasileiro é assim, se a gente não chorar, a gente faz piada e ri da desgraça alheia ou da própria, né? Rafael, tem que dar uma cutucada. A gente vai rodar um clipe aí com os memes para vocês comentarem e daqui a pouco eu venho com a rixa entre Neymar e Marquezine. Muito bem, hoje o jornal tá daquele jeito, a gente batendo recorde no YouTube. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Deixa o joinha, se inscreva, isso faz com que o nosso jornalismo verdade chegue ao maior número possível de pessoas. Oséias Varão, e esses memes, qual foi o melhor? Na internet, Padre Kelmon é o número 1? Você sabe que o melhor do Brasil é o brasileiro, né, Rafael? A gente pega esses momentos aí, transforma em piada, e transforma em meme, e tanto de um lado como de outro. Eu acho isso, na verdade, assim, parte da democracia, parte da alegria do povo brasileiro em fazer, às vezes, algumas brincadeiras e tal. Então, o Padre Kelmon realmente, Kelmon, né? Kelmon. Realmente foi aquilo. Vai precisar do Silvio Santos também? É Kelson, é Kelmon, é Kevin. Então Padre foi Kelmon. Ele realmente roubou a cena, né? Ali ontem no debate e confrontou duramente o presidente Lula. E realmente o Lula tem razão para estar muito indignado com o padre. E aí, o Padre Kelmon roubou a cena? Olha, eu acho que naquele momento é uma das páginas tristes da história brasileira. Nós estamos discutindo o futuro do país, o que se espera de um governo, né? O que um governo pode fazer pelas crianças, pelas aquelas pessoas que estão na periferia, contra as doenças, contra o pós-Covid, que tem viúvas, tem órfãos por aí, e aí vem um candidato a presidente da República, chama um charlatão, porque esse cara não é padre, não. Eu acho que não é. Que se alinha a um Bolsonaro da vida para não discutir, não permitir que houvesse um debate de ideias, um debate onde pudesse tirar qualquer coisa produtiva em prol da sociedade, discutir a economia que está em frangalhos, discutir a gasolina que ainda está nas alturas. Aquilo lá, viu, Rafael, o que eu estava dizendo com relação à gasolina. Alguns caras, a gasolina está barata. Está barato coisa nenhuma, a gasolina era 2,75 na época da Dilma. É a mesma coisa de uma pessoa enfiar uma peixeira em você de 30 centímetros e lá e tirar 20. Ficar com 10 centímetros e o cara tá batendo. Então foi uma lástima. Perdemos o nosso tempo por causa de uma pessoa irresponsável e inconsequente que vive da mentira, que é o Bolsonaro. Você sabe que o maior sintoma de que o Lula foi mal no debate é a reação do Cipriano. Não, eu sempre fui assim. Eu sempre debati. Ele está indignado com o debate justamente porque o Lula foi mal. Essa é a maior evidência. É porque nós estamos na biqueira para ganhar a eleição no primeiro turno, meu amigo, e vamos ganhar. Vamos ganhar a eleição no primeiro turno. E agora vem o desespero de um sujeito desse. Mas você não quis colocar o nariz de palhaço, não, né? Não, lógico que eu não vou. Eu não sou negacionista como vocês, que vai ganhar. Que negam vacina, negam as pesquisas, vão lá e colocam até uma pesquisa aí, ó, que está rodando, o Rafael, que eu fui lá e puxei no TSE. Sabe quem pediu a coisa? Quem é que pagou a pesquisa? Você não acredita. Fabrício Queiroz, pelaquela associação de supermercados lá do Rio de Janeiro, e eles estão lá jogando nas redes sociais, nos grupos da direita, como o Bolsonaro na frente. Gente, tem vergonha de mentir, não, esse povo? Nós temos que parar com isso, cara. Temos que passar o Brasil, tem que voltar a ser sério. Rafael, o professor novamente fala uma fake news e eu queria desafiá-lo a provar. Você quer que eu te mostre isso? Eu queria desafiá-lo a provar que o Fabrício Queiroz pagou essa pesquisa feita pela Associação dos Supermercados do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Ele é o pagador, contratador e pagador. Pelo menos eu vi aqui, saiu. Você viu também? Isso é fake news, tá, professor? O senhor tem que ter cuidado com o Não, esse aqui tá lá no site do TRE. O senhor prova, então. Não, tá aqui no meu celular. O senhor fica falando que está aí, mas você acha que toda do Paraná é que é a correta? Não, eu não estou... A do Paraná que fez um contrato com o governo do estado há poucos dias. Gente, todas as pesquisas do Paraná, infelizmente, elas estão maculadas pelo vício do contrato, do dinheiro, entendeu? Oséias, todas elas, e não se iluda, meu irmão. A gente não pode se iludir com essas coisas. Conclua. Você precisa garantir minha palavra aqui, Rafael. Tá garantido. Tá difícil de debater com o professor Cipriano, ele não deixa a gente falar. O senhor reclamou do padre, está interrompendo o Oséias toda hora. Não, eu não, ele é que me interrompe. Vamos lá, então conclua.
Então, Rafael, é o seguinte, eu não estou aqui defendendo nenhuma pesquisa, porque o professor Cipriano, quando a gente pega ele numa mentira, ele muda de assunto. Na mentira, eu não estou aqui para mentir, está tudo provado aqui. O senhor interrompeu de novo. Tá bom. A mentira, ele diz que o Queiroz, através da Associação dos Mercados do Dinheiro, pagou uma pesquisa. Ele não tem prova disso, isso é falso, isso é fake news. Você assistiu? Né? Eu já acompanhei a matéria, professor, isso é fake news criada pela esquerda e você acredita. O senhor parece que o senhor acredita no que o senhor lê. O senhor lê e acredita. Quando o senhor vê uma notícia, professor, o senhor precisa investigar a origem, a fonte, confirmar se é verdadeira ou não. Não é porque um esquerdista, um grupo de WhatsApp esquerdista está falando, ou porque um site esquerdista está falando, o senhor tem que tomar como verdade. Aonde é que você viu que é mentira isso aí? Não, isso... Eu vou passar para você o espelho da pesquisa. Professor, e quem está mentindo é professor, você. O senhor disse que ele fez. Quem tem que provar que o senhor está falando não, ele pagou simplesmente. Pois é, isso é falso, professor. E aí eu estou desafiando o senhor a provar, o senhor não consegue fazer isso. Não, eu vou passar para você aqui. Tá, faz essa gentileza. Eu vou pegar e passar para você. Okay, agora você acredita no do Paraná também ou você quer ver o contrato? A Paraná fez o contrato. A Ione Santos participa conosco e diz o seguinte: amei a participação do padre, falou tudo que muitos brasileiros têm vontade de falar para o Lula e não tem como ele sair nas ruas. Bolsonarista. Não, aqui tem bolsonarista, tem lulista, tem comunista, tem eletricista, tem taxista, né? Mas o que a gente faz aqui é jornalismo, o que a gente é jornalismo. Mas tem, sem dúvida alguma, nessas participações aqui, muita gente a favor do Lula, muita gente a favor do Bolsonaro, isso é rigorosamente normal e é da democracia. Né? É da democracia. Débora Moraes. E aí, gente, ontem também vídeos viralizaram da atriz Bruna Marquezine, que já tinha se posicionado a favor de Lula, e depois o jogador Neymar, agora que acabou de decidir um lado a favor de Bolsonaro. Vamos ver aí o comparativo deles. Solta. Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L, faz o L. Agora pula, pula, pula. É isso aí, é só um trechinho. O casal Brumar que rachou, né? Quem não acompanhou aí o romance deles, todo mundo querendo que eles voltassem, não voltaram. Inclusive, Rafael, você me mandou aqui, né, que o Neymar se defendeu nas redes sociais, porque depois que ele se posicionou, postando a favor de Bolsonaro, ele falou o seguinte: falam em democracia e um montão de coisas, mas quando alguém tem uma opinião diferente, é atacado pelas próprias pessoas que falam em democracia. Vai entender. Ele criticando aí, porque ele foi apontado, o pessoal caiu de pau em cima. Ok, agora a gente tem que ser bem preciso com o tempo. Vou dar 30 segundos para o Cipriano. Esse apoio do Neymar ao Bolsonaro ganha votos? Olha, eu acho que quem conhece o Neymar, eu acho que ele é um excelente futebolista. Mas tudo quanto é crime, ele já esteve envolvido. Até estupro lá, ele esteve envolvido lá na França. Tudo bem que foi depois ele foi absolvido, foi inocentado depois. Não, mas ele não esteve envolvido. Ele esteve envolvido e foi inocentado. Foi uma farsa, certo? Aquilo ali foi uma farsa, certo, mas ficou provado pelos veículos de comunicação. Olha, ele é conhecido como um farsante no futebol, que é o Caicai. A outra coisa dele, ele está devendo para a Receita Federal de sonegação quanto, Rafael? Quantos milhões esse sujeito deve? Inclusive o pai dele já está encontrando, já fez uma reunião com o Bolsonaro para ver se isenta. Gente, agora você pega um artista como a Bruna Marquezine, aí você tira a conclusão. Eu acho que politicamente, o apoio dele é excelente para o Lula. Por quê? Deixa ele pro lado de lá. Pro lado de lá a gente sabe como é que é. Ô Zé Zorão, o apoio do Neymar vai traduzir em votos? Olha só, Bolsonaro? Eu acho que é uma soma de esforços, né? Cada um tem o direito de se manifestar. A Bruna Marquezine se manifestou a favor do Lula. O Neymar, eles são ex-namorados, né? E o Neymar se manifestou a favor do presidente Bolsonaro. Acho que isso é democrático, Rafael. Eu acho que eles têm direito. De repente, tem muitas pessoas que gostam do Neymar, que de alguma forma podem ser influenciadas. Eu acho isso normal. Da mesma forma, quem gosta da Bruna Marquezine, algumas pessoas, de repente, podem ser influenciadas pelo posicionamento dela. Eu acho isso extremamente democrático. Nós não precisamos desqualificar as pessoas por causa do seu posicionamento político. Eu não preciso fazer da Bruna Marquezine uma inimiga, uma adversária, a quem eu quero desqualificar porque ela vota no Lula. Da mesma forma, eu não acho que a gente tem que fazer isso com o Neymar. Ok, vamos lá então girar os assuntos. Débora, tem muita coisa ainda no espelho? Você tem muita coisa aí? Porque a gente vai ser mais rápido aqui, Débora.
Vamos editando aqui, inclusive quem quiser, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram. Quem você prefere, Neymar ou Bruna Marquezine? Entra lá, Débora Moraes. E agora a gente vai com essa da advogada e candidata a deputada distrital Ana Cristina Vale, segunda ex-mulher de Jair Bolsonaro e de Jair Renan, filho dela, como presidente. Eles dois postaram nas redes sociais, na noite de quinta-feira, que tiveram o carro e a casa no Distrito Federal vandalizados. No vídeo publicado na conta do Instagram de Cristina, é possível ouvir uma mulher chorando. Vamos ouvir. Olha o que fizeram comigo. Meu carro. Querem me pegar. Já Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente, né, candidato à reeleição, ele também fez um stories no Instagram ontem para afirmar que teve a porta de casa pichada e a frase escrita na residência foi morte do Bolsonaro. Jair Renan fez apenas um stories e não deu mais detalhes do ocorrido e a gente lamenta agora também, olha os candidatos que nós temos, né, se atacando, agredindo verbalmente, da gente ter umas eleições perigosas e violentas nesse domingo. Aí a segurança está sendo reforçada em todo o território nacional. Sem dúvida. Débora, a gente tem a notícia do personal trainer de Goiânia, né, que fez um vídeo nas redes sociais dizendo que iria arranhar carro de adesivados com o Bolsonaro. Nós temos os detalhes dessa matéria ou não? Não, não temos. Não trouxemos eu até havia pedido para a produção, né? Isso está acontecendo na cidade de Goiânia, o Jornal Brasil Central é feito em Goiânia, com audiência em todo o Brasil. Mas qualquer ato de violência tem que ser repugnado. E a gente faz o apelo mais uma vez, não brigue por causa de nada, por causa de política, por causa dos políticos, até porque eles nem sabem que nós existimos, que o debate seja no campo das ideias. Vamos evitar qualquer tipo de violência, não é isso, Oséias? É verdade, Rafael. Eu acho que a gente precisa incentivar que todos nós serenemos os ânimos, né? Eu acho que nenhum tipo de agressão deve ser admitida tanto de um lado quanto de outro. Nós temos visto aí esses dois casos, né, da família da ex-esposa e do filho do presidente Bolsonaro sendo agredidos, o seu patrimônio, pichação agressiva. Esse professor de academia aqui de Goiânia que divulgou nas redes sociais ameaçando e estava arriscando carros de apoiadores do presidente Bolsonaro. Graças a Deus ele foi repreendido. A academia, inclusive, tinha ele que trabalhar, onde ele trabalhava, cancelou o contrato com ele, e isso precisa ser feito. Quando a pessoa começar com esse tipo de agressão, de violência, a sociedade tem que reagir e tomar as providências para desincentivar esse tipo de comportamento. Fica claro que a violência dos dois lados, isso é lamentável, né, Cipriano? Infelizmente, eu acho que toda violência ou todo crime tem que ser punido. Inclusive, essa pessoa deveria estar presa. Como é que ela ameaça essas coisas? Tudo bem que é um crime de menor monta, mas deveria estar preso. E a violência, Oséias e Rafael, infelizmente está muito presente. Nós vimos aí diversos assassinatos de petistas por pessoas do Bolsonaro. Eu acho isso aí extremamente negativo. Por isso que eu acho que a eleição tem que acabar dia 2 de outubro e acabar mesmo. E não continuar essa briga entre dois lados que não vai levar a nada. Nós temos que coibir, eu sou contra a violência de todas as formas. Débora Moraes. Chega o nosso tempo, né? 1h da tarde, eu não sei se a gente consegue trazer mais detalhes, mas eu acho que agora é despedir, porque hoje não tem propaganda eleitoral gratuita obrigatória. A gente vai seguir na sequência com o TBC Esporte. Aí, Rafael, acho que dá tempo da gente despedir de todo mundo, né? O tempo voou. 30 segundinhos. O tempo voou. Foi bom demais, recorde mais uma vez, graças a Deus. Jornal de ontem chegando, Débora, 250 mil visualizações. Parabéns aí a toda a nossa equipe. É estrondoso. Parabéns para toda a equipe, né? Bastidores, cinegrafistas, técnicos, produtores, nossos jornalistas que são os melhores do Brasil. A gente tem que fazer esse registro mesmo. Isso nos dá muito orgulho. Muito obrigado, Oséias, pela sua participação. Rafael. Que tenhamos uma eleição pacífica e uma boa eleição. É o que a gente espera. Rafael, eu me sinto muito honrado de fazer parte de um projeto como esse que é realizado aqui na TBC, né? Olha que audiência extraordinária para um canal de televisão regional. 250 mil pessoas assistindo um jornal de 1 hora de duração. É extraordinário. E por que isso, Rafael? É porque a grande maioria dos veículos de comunicação, aqueles que dominaram a audiência durante muitos anos, se recusam hoje a fazer jornalismo.
apresentar contraponto para as pessoas, querem, na verdade, doutrinar, querem impregnar de forma obrigatória a sua posição na cabeça das pessoas. E aqui você faz isso, você apresenta um lado, apresenta um outro, e o cidadão inteligente é que forma a sua opinião. Parabéns pelo trabalho. Eu agradeço também ao Cipriano e vou fazer o seguinte, você já pode ir tirando o microfone, porque no final do jornal, Débora, os dois vão se cumprimentar aqui, né? Vão se cumprimentar para mostrar que o debate é no campo das ideias. Faço questão que isso aconteça. Cipriano, muito obrigado, tinha muito tempo que você não aparecia, você é sempre bem-vindo. Sim, Rafael, inclusive eu fico muito feliz em participar com vocês aqui, porque aqui é um espaço democrático e de amplo alcance. Ontem mesmo eu estava lá na dela, chegou um senhor lá perto de mim e falou assim, você é o cara da televisão. Aí eu falei, não sou bem da televisão, eu participo na TBC. Então eu quero agradecer toda a equipe aqui da TBC, agradecer o Rafael, sei que a partir de amanhã não pode mais, mas a partir de segunda eu estarei à disposição, porque graças a Deus eu me recuperei de uma patologia que eu estava aí, mas 100%. Ótimo. Um abraço a todos os telespectadores e vamos terminar essa eleição agora, dia 2, domingo, e torço para que tudo corra em paz, harmonia e sejamos felizes. Ok, tira o microfone, por gentileza. Vocês vão vir aqui, aqui à frente e vão se cumprimentar. E você também, vamos lá. Vão se cumprimentar, nós três nos cumprimentando aqui, para a gente dar uma demonstração, né? Pode vir aqui, pode vir aqui por trás mesmo, para eu participar, para a gente mostrar, né? Que o debate, exatamente, que o debate é no campo das ideias e assim estão, Débora Moraes, as famílias, né? Tem gente que pensa como o Cipriano, tem gente que pensa como o Oséias, mas nós precisamos conviver uns para com os outros. Isso é fundamental. Então nós nos cumprimentamos aqui. Pode dar a mão aqui. Nos cumprimentamos e que tenhamos uma boa eleição, que o debate seja no campo das ideias. Aqui brigam as ideias e não as pessoas. Um abraço. Um abraço. Alô, meu irmão. Aê, bacana, emblemático para a gente ter paz nas eleições. Parabéns aí pela atitude. Né? Temos esquerda, direita, centrão, diagonal, como o Rafael falou. Um beijo para vocês. Domingo a gente tá junto. A urna aí, quero o Cipriano participando aí. Quem vai ganhar, se vai ter segundo turno ou não. Oséias também, vocês arrasaram. Obrigada também a você, nosso internauta aí, 2.000 pessoas ao vivo na nossa live no YouTube. E a você que também tá na telinha da TBC, que nos ouve pela Rádio Brasil Central, AM FM. Agradeço pelo carinho. Amanhã quem tá no comando aqui ao meio-dia do JBC é o Matheus Maropo. Mas domingo, 7h30 da manhã, a gente tem um encontro marcado. Eleições Brasil Central, hein? Daniel de Paula, agora voltamos a nosso entrosamento aqui, atrasado, para não perder o costume. Um beijo para você, um ótimo TBC Esporte. Obrigada. Tchau. Valeu, Débora. Abraço para você. Vamos juntos com o TBC Esporte, primeira edição. Para você que se liga aqui na tela da TV Brasil Central.